Tá difícil, né? O mercado cripto tá afundando e tem duas vozinhas que aparecem lá no fundo da sua cabeça falando assim: vende tudo agora, aproveita enquanto ainda dá pra sair. Ou então, cara, compra mais, aproveita que tá barato, compra tudo. Foram nesses momentos, agindo totalmente sem estratégia, que eu cometi vários erros e aprendi com eles. Oi, eu sou o Felipe e se você está com medo e chegou até aqui, saiba que eu também estou, muita gente também está, mas existe uma grande diferença entre lidar com estratégia e lidar sem estratégia nenhuma. Estar no mercado sem estratégia nenhuma é o caminho mais rápido para perder dinheiro. A verdade é que a maioria dos investidores em cripto não tem um plano. Geralmente eles compram o que eles veem que está em alta ou que viu no Twitter, internet ou que alguém indicou, enche o bolso, acha que vai fazer 10, 50, 100 vezes de uma vez só e pode ser que tenha alguma sorte, mas não é consistência e geralmente isso é uma armadilha. Muita gente quebra a cara. Uma coisa que quase ninguém te conta é que o mercado geralmente ele cobra caro de quem não tem estratégia. Sabe como eu sei que você deve estar com medo? Justamente por causa desse indicador aqui de medo e ganância. A gente está caminhando aqui para o medo extremo e possivelmente amanhã esse indicador vai estar ainda mais baixo. Quando isso acontece, quase todo mundo começa a trocar os pés pelas mãos e se desfazer de tudo e vender justamente por causa de emoção. E quem é racional e pensa no longo prazo, nesse momento, costuma construir muito bem o seu caminho para o futuro. A virada de chave aqui, o momento de se aplicar uma estratégia é agora. Eu já falei e sempre repito, não tem como a gente prever o mercado, isso é quase impossível. A gente consegue estudar ele, mas se você não é uma pessoa dedicada 100% ao estudo de macroeconomia, economia e tentar analisar todos os índices possíveis, se você não consegue fazer isso, o melhor a se fazer é ter uma estratégia clara e única. Se você tentar seguir todas as estratégias em todas as direções, você não vai chegar a lugar nenhum. Então não adianta, a gente não vai conseguir prever o mercado, mas a gente consegue ter uma estratégia que vai sobreviver a todos os cenários. Então, se falando de estratégia, vamos ver que eu uso atualmente e que basicamente funciona tanto em cenários de medo quanto em cenários de ganância. Geralmente eu faço um ajuste de caixa. Então, aqui, geralmente o caixa, a gente ajusta ele à medida que o sentimento muda. Então, bem sentimental, né? A gente vai ter aqui um caixa por sentimento. Como é que isso funciona? A gente tem esse índice aqui de extremo medo, extrema ganância, o índice de sentimento do mercado. Então, a gente tem aqui esse índice. Como é que a gente lida com esse índice? Andando para cá, andando para cá, a gente está em extrema ganância. Andando para cá, a gente está em extremo medo. E aqui no meio, a gente tem o meio termo. A gente tem um meio termo aqui. A gente tem um meio termo aqui. Como é que a gente vai andar nesse cenário aqui? Como é que geralmente eu ando? Eu faço ajustes no meu portfólio da seguinte maneira. Eu mudo a minha alocação de caixa. Eu tenho lá a proporção, não vou passar a proporção definida, clara aqui para vocês, de tokens, moedas, Bitcoin, Ethereum, Solana. Não é meu papel aqui te guiar nisso aqui agora, nesse momento. O momento é para a gente analisar o seu sentimento e a gente fazer um ajuste de caixa por sentimento. Aqui eu tenho um cenário, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Geralmente meu caixa ele se movimenta nisso daqui. Eu só faço mudanças bruscas no portfólio, bruscas que eu falo agora eu vou vender essa quantidade aqui e vou botar em caixa. Ou agora eu vou tirar do caixa e vou comprar essa moeda nessa quantia. Eu comecei a me fazer a seguinte pergunta: caixa para quê? É só comprar, só sair comprando e beleza, isso vai subir, vai explodir, vai para a lua. Mas o cenário nem sempre se desenvolve assim. Depois de alguns anos eu vi que tudo que eu comprei em altcoin, se eu tivesse só deixado paradinho em Bitcoin, dormido, ter curtido a vida, ter feito outras coisas, teria sofrido muito menos e teria um capital maior. Então, se você ainda não chegou nessa constatação, em algum momento pode ser que você chegue nela. Aí você volta aqui e comenta assim, cara, cheguei nessa constatação. Mas vamos lá, o que a gente coloca aqui nesse momento aqui? Geralmente aqui é meu caixa mínimo, 15%. Não zero mais em momento nenhum na minha vida o caixa. Caixa, ele tem que existir. E aqui é meu caixa mínimo, 15%. Aqui
vamos caminhando para o mercado, está na hora, chegamos no momento de sentimento. Aqui a gente não faz nada, a gente espera. Aqui a gente ainda não faz nada, a gente espera. Com o caixa. Se você não faz aportes recorrentes, saiba que você não vai conseguir captar o melhor do mercado ao longo do tempo. Mas durante esse período aqui a gente faz microajustes. Quando chega aqui no meio, geralmente a gente faz uma saída aqui, vou botar esse 15 aqui para baixo, 15%. Quando a gente chega aqui no meio, eu faço um ajuste para 25%, que é o momento de já começar a captar um pouco desse caixa. E quando a gente chega aqui no momento de extrema ganância, que vira notícia em todo lugar que o Bitcoin está batendo as máximas, que está próxima da máxima, a gente começa a vir para um caixa de 35% a 45%. Tem quem saia muito bruscamente, mas como boa parte do meu portfólio hoje é reserva de valor, reserva de patrimônio, então eu ainda aceito ter uma boa alocação em Bitcoin para longuíssimo prazo. E esse ajuste aqui ele não é tão engessado assim, porque como eu faço aportes recorrentes, eu vou ajustando ao longo do tempo. Só faço mudanças maiores lá no extremo medo e lá na extrema ganância. Eu falo, não, agora é a hora que dá para vender 20% do Bitcoin. Dá para vender e dá para deixar esse paradinho no caixa, esperando uma outra boa oportunidade. Então, geralmente nesse meio aqui, eu só faço aportes. Geralmente eu não faço ajustes bruscos, eu só busco aproximar o portfólio desse range aqui. Mas isso aqui me dá uma clareza muito grande de como eu devo estar posicionado em dois momentos importantes do mercado. Tá todo mundo com medo? Eu posso me expor um pouco mais e vou carregar isso por mais um tempo. Tá todo mundo explodindo de feliz, postagem para todo lado. Tá todo mundo rico, de all-time high, foguetinho, lua. É o momento de fazer a caixa. Se a gente conseguir passar por esses dois momentos conscientes do que a gente está fazendo, a gente vai sofrer muito menos e você vai ter muito menos medo. Tá, e agora vem um segundo ponto que ele também é muito importante. Com que frequência eu vou fazer esses ajustes? Com que frequência a gente vai mexer nesse portfólio? Não sei se você já percebeu, mas de vez em quando o mercado dá uma guinada muito forte em dias específicos que parece que é uma manipulação. Às vezes o preço cai 30% num dia. Às vezes aquelas notícias de maior liquidação da história, teve pessoas alavancadas perdendo tudo. Então são momentos que o mercado está vindo assim, geralmente faz um pico assim e volta. Nesses dias, quando teve um pico gigantesco para baixo, geralmente eu abro e pego 5, 3% do caixa e realoco ali rapidamente no que eu consegui captar de uma boa movimentação. É quando dá um pico grande para baixo ou quando dá um pico grande para cima. Quando eu consigo captar partes desse meio do caminho, beleza, faço pequenas alterações. Foi e voltou, esquece, perdi, não vou mexer em nada, vou seguir com a minha estratégia. Mas isso daqui é uma exceção. Geralmente eu olho para o portfólio aos finais de semana. Geralmente quando o mercado está mais calmo e não vai ter ali muita alteração brusca, nada, eu olho o portfólio, comparo ali se teve muita movimentação, se teve alguma moeda que subiu além da conta, outra que desceu além da conta, e vejo se está para ajustar o portfólio como ele está. Então, momentos de oscilações aos fins de semana. E geralmente aos fins de semana eu comparo como ele estava e como ele deveria ficar. Então eu vou entender, ele estava assim na semana passada, essa semana ele está assim e como ele deveria ficar. E geralmente eu uso uma ferramenta que me auxilia muito nisso, uma ferramenta que eu mesmo desenvolvi e que eu disponibilizei lá para o pessoal da comunidade. E em breve eu posso trazer aqui para vocês que eu estou fazendo alguns ajustes nela ainda. Mas o mais importante é que você não precisa ficar mexendo todo dia no seu portfólio. Tem que ter ali um ritmo e uma previsão de quando você vai mexer. Aos fins de semana eu olho e vejo se tem algum movimento a se fazer ali. Algum ajuste mais fino. E em dias de aporte. Em dias de aporte eu aproximo o máximo que puder o meu aporte do cenário ideal que meu portfólio deveria estar. Então se algum token desceu demais no momento do meu aporte, ele vai receber um pouco mais de aporte. Se algo subiu demais, ele talvez nem receba nada e os aportes vão para outros ativos. Então, meu portfólio volta mais ou menos ali para o equilíbrio que ele deveria estar. Fica claro que se você ficar tentando mexer todo dia, abrindo carteira toda hora, você às vezes vai se atrapalhar e tomar decisões erradas. Então, é momento de ir com calma,
olha no momento que o mercado está mais tranquilo. Grandes oscilações é um momento sim de olhar e fazer algum ajuste. E é bom sempre estar em contato com outras pessoas que estão ali na mesma estratégia que você. Não adianta você só ir por sentimento de Twitter ou notícias de Twitter, que nem sempre isso vai funcionar. E o que seria então um bom portfólio? O que seria um bom portfólio para você estar alocado? Tem gente que coloca 90% do capital em altcoin de projeto duvidoso. Isso aí não é coragem, isso é imprudência. Minha sugestão, e que a gente passou por ela aqui, é a gente ter, primeiramente, um ajuste de caixa por sentimento. E como é que a gente vai fazer esse portfólio? A gente vai ter 3 tipos de portfólio. Um com o nosso caixa mais baixo, um com o nosso caixa intermediário e um com o nosso caixa mais alto. Em todo esse cenário, vou repetir, se você não tem tempo para olhar o mercado, se não quer estudar o mercado a fundo, mas você gosta e quer viver disso, é você dedicar a maior parte para o Bitcoin e balancear isso com caixa. Se você só fizer isso, só fizer esse ajuste aqui do seu portfólio, do seu gráfico de pizza lá, de Bitcoin e caixa, só fizer esse ajuste aqui, onde maior parte é Bitcoin e menor parte é caixa em períodos de extremo medo, e a gente pegar o cenário aqui da extrema ganância e tiver aqui maior parte em caixa e menor parte em Bitcoin, a gente já vai estar captando muito melhor do que ter só Bitcoin, do que só ter caixa. A gente fizer esses ajustes aqui de extremo medo, a gente compra Bitcoin. Extrema ganância, a gente vende Bitcoin. Não tudo, mas sempre deixar ali uma proporção desses 15 a 40% de caixa, a gente vai captar bons momentos de compra e venda. Você pode até ter, se a gente botar aqui um terceiro cenário, que eu tenho, muitas pessoas têm, você pode até ter sim uma parcela de altcoins. E é bom você captar um pouco de assimetria no mercado, mas tem que estar preparado também para ver isso aqui e ir para o outro lado que você não espera. Então, geralmente, isso tem que ser a menor parcela. Você tem que saber o que você está fazendo, não ir só em vozes da cabeça de outras pessoas que não é da sua. Então, por isso, você tem que saber o porquê de cada uma delas. E ter caixa, né? A gente vai repetir sempre aqui, tenha caixa. Porque se tudo cair, você tem que ter caixa para pegar as oportunidades. Senão você vai ver só caindo, você vai ver só seu patrimônio diluindo, você não vai poder pegar nada, só vai poder cair junto. E, meu amigo, todo mundo cai junto, bonito. Então você não precisa vencer o medo, você não precisa ser também extremamente corajoso. Só precisa ter uma consistência e uma estratégia. Com uma estratégia clara, você vai ter entendimento certinho do que você vai fazer em momentos de medo e em momentos de ganância. E se você seguir isso, se você falar, não, eu vou fazer porque está na hora de fazer, porque é o que a minha estratégia determina, você vai sobreviver. Agora, se você está no escuro, não sabe o que fazer, aí, meu filho, pode se borrar de medo que você está perdido. Então, se você chegou até aqui e ainda não deixou o like, deixa o like, porque eu estou descomplicando aqui um negócio que muita gente cobra muito caro para ensinar isso daqui. Eu já passei pelo curso de muita gente ainda não deixa isso aqui tão claro assim. E deixa seu comentário, fala o que você está achando. Eu gosto muito de saber e leio cada um deles. Tem uma frase para você passar por esse momento. O medo extremo, ele não é o fim. Ele é o início para quem estava preparado e sabendo que ele ia chegar. Então, se você entendeu a mensagem, vai lá, troca sua fralda borrada, bota os gráficos aqui na mão e se prepara que a gente vai surfar isso, vai sair vitorioso lá no final. Um abraço para vocês, vejo vocês aí no próximo.